qual é a sintonia entre os Odus do jogo de búzios e os Diamonds de Goécia. Porque aqui em nossa casa, para fazermos um pacto, e principalmente pactos mais profundos, que são os vitalícios, relacionados inclusive com abertura de caminho, prosperidade e riqueza, nós precisamos ver o odor do camarada, da pessoa. E isso é complicado, porque os luciferianos em geral, principalmente os do sul, embora nos encontros de esotéricos hajam um bandista, quimbandista, candomblecista, quando se vai falar do luciferianismo, o fundamento é a Cabalá judaica. Bem como também as coisas europeias. Então, toda aquela Cabalá sefirótica se refere ao Extremo Oriente e às coisas europeias. Existe um racismo estrutural. Isso é ruim. Hoje nós temos um Papa americano e deu para entender por que é que Donald Trump, dias atrás, estava postando uma foto em que ele era o Papa. Ou seja, ele já sabia do que ia acontecer no conclave e as facilidades que Roma teria acesso se concedesse aos Estados Unidos da América um Papa americano. E aí o que nós poderemos ter é o crescimento da extrema-direita no mundo todo e uma repressão às minorias. Uma repressão a negros, aos cultos de matrizes africanas, candomblé, umbanda, quimbanda e outros. Uma certa perseguição ao LGBTQIA+. E uma expulsão maior de países da Europa, de povos latino-americanos e outros. Então, o que nós estamos vendo é o crescimento da extrema-direita em todo o mundo. E aqui no Brasil, nós faremos de tudo para combater. Próximas eleições, nós estaremos de olho aberto. Estaremos fazendo acontecer. Estaremos aqui falando. Estaremos em todas as redes sociais. Estaremos nas ruas. Estaremos vestidos de vermelho, embora verde e amarela seja a nossa nação. Então, os odus, eles não entram no luciferianismo devido ao racismo estrutural. Mas não há nenhum oráculo que tenha o poder e a história que o jogo de búzios tem. Porque qual é o oráculo que tenha dado ao povo força para sobreviver em meio a uma perseguição, à escravização tão cruel? No Holocausto, os judeus não tinham nenhum oráculo. E quase não sobreviveram. A China tem o Aixin. A civilização judaica antiga tinha o Urim e o Tumim. Era quando Deus se fazia presente e os sacerdotes, através do Urim e Tumim, viam a sua vontade. Onde estão os oráculos de Delfos, que tornou Grécia um determinado império por muito tempo? Então, a única raça
O único povo que podemos dizer que tem um oráculo, que sobrevive junto com esse povo, é o jogo de búzios. E logicamente que esse jogo de búzios não saiu da África como está agora. Depois do período da escravização, e bem no finzinho, mais ou menos, Mãe Senhora e outras duas negras, alforriadas, começaram a abrir a primeira casa de candomblé no Brasil, casa de Quito. E essas negras viajavam para a África e para Cuba. E elas resolveram tornar um jogo que somente homens jogavam também para as mulheres. É claro que depois disso houve uma lenda, toda uma mística em cima disso, um mito em cima disso, em relação aos orixás, mas repercute nessa mãe, nessas três negras, que pegaram aquele jogo de búzio, que era muito extenso, e fizeram para 16 caídas e mais de 268 interpretações. E esses búzios foram trazendo o povo negro, foram envolvendo o povo negro e mostrando o norte. E foi tão importante que 300 anos de escravidão, e olha eu aqui de novo, Xaxã. E olha aí os negros de novo, na Sapucaí. E olha aí os barracões que em toda a cidade tem, de candomblé, de umbanda e de quimbanda. Olha aí o jogo primordial que norteia esse povo, sendo trabalhado também e adaptado para a quimbanda que nasce no Brasil. Então esse jogo ele precisa ser visto de uma maneira espetacular. E esse jogo tem importância sim. Porque nasce num continente africano onde havia uma adoração na sereia. Estão lá os descendentes diretos de Cã, os descendentes diretos de Caim. Estão lá os povos que adoravam deuses que se alimentavam de fracassados. Laurentino Gomes, no livro Escravidão, fala que determinados buscadores de escravos adentraram uma tribo iorubana, onde durante 60 dias houve sacrifício de homens, mulheres e crianças ao deus Ogum. Então esse jogo traz os mistérios dessas divindades. E é muito bom dizer que qual é a diferença entre orixás e daimons. É bom separar. É preciso separar para poder conquistar. Você vai ver isso em livro de sociologia. E dê uma olhada em Pedrinho Aguarés, Sociologia Crítica. Ou simplesmente leia Niccolo Maquiavel, O Príncipe. Ou de Jacob Patrick, Poder e Manipulação, que é a obra de Nicolau Maquiavel para os dias de hoje. Perceba os grandes esotéricos separando. Os deuses não se conversam, eles não dialogam entre si. O Lodumare e Javé Brahma não conversam entre si. E o homem de negro que aparece nas parálises do sono não tem nenhuma conversa com um Exu. E desse jeito orixás e daimons não se conversam.
E isso aí é a maneira que usam, separando para conquistar. Para colocar níveis entre um e outros. Mas a verdade é que, embora tenha uma nivelação entre um e outros, eles se conversam sim. E se não se conversam boca a boca, mas se conversam através dos seus oráculos. Então, quando você joga os búzios, você vê no primeiro búzio um carã. São 16 búzios, sai somente um aberto e nós teremos o carã. Teremos uma pessoa extremamente difícil de ser iniciada em qualquer terreiro de candomblé de umbanda. Poderemos ver também uma dificuldade nessa pessoa se remetermos ao dia de seu nascimento e observarmos a lua que influencia o seu nascimento e o dia que aquela pessoa nasceu. Se ele nasce em Ocarã e nasce numa segunda-feira que é regido pela lua, ele terá problemas dentro das amizades. Se ele nasce em Ocarã e nós temos aí uma terça-feira, regido por Marte, o indivíduo será dado a brigas, a mentiras, a assaltos, a coisa e tal, porque Marte é o deus da guerra. Se nascer numa terça-feira, regido por um Carã, teremos um Ocarã, cujo planeta principal agora será Mercúrio, e aí ele nasce como o rei das encruzas. Mercúrio era o rei das encruzilhadas, dos ladrões, dos mentirosos. Então teremos um problema com essa pessoa, ladrona, mentirosa, um caramba. Se nasce numa quinta-feira, nós teremos Júpiter, regendo um carã, e aí é uma pessoa extremamente consumista. Essa pessoa é daquela que vende um rim para comprar um iPhone. É daquela que, se entrar nas drogas, vai consumir a casa dos seus pais para viver nas drogas. E se nasce numa sexta-feira, nós teremos uma pessoa dada aí às mulheres, à prostituição e etc. E aí é por isso que nós dizemos que um carã não pode nem deve ser iniciado. É preciso que o babalaô seja muito experiente para poder ajudar essa pessoa. Com 2 búzios abertos, 14 fechados. Então nós teremos aí Jeucô. Jeucô pode sim ser iniciado. Pode sim haver um preparo de abertura de caminho, riqueza e prosperidade para essa pessoa, se ela pensar em outra pessoa, porque Jeucô são 2. Jeucô é regido por os IBGs, que são crianças. São crianças gênias. Então, essa pessoa não pode ser felicidade, não pode ter felicidade sozinha. No pacto, ela precisa envolver outra pessoa. E é o único odor em que no pacto outra pessoa precisa ser envolvida para dar certo. Depois, nós teremos 3 búzios abertos. O restante fechado, num jogo de 16. E nesses 3 búzios abertos teremos Itaogundá. Itaogundá é Ogum criança. E é um Odu dado à mentira, dado a falsas promessas. É um Odu desconfiado, difícil, que não baixa a cabeça. É um Odu complicado, mentiroso. Nós teremos aí em Itaogundá, mas pode ser sim trabalhado e feito pacto. Com 4 abertos nós teremos Hirosun. Teremos uma pessoa guiada pela cabeça. A cabeça carrega o corpo. Uma pessoa metida a olhar o que não se deve. A querer aprender tudo que o mestre sabe sem passar pelas caminhadas. Teremos uma pessoa dada. Porque em Hirosun nasce as sepulturas, as covas. Teremos uma pessoa ligada a cemitério, a hospital,
teremos uma pessoa ligada a coisas ruins. Hiroshima não tem a faca de Ogum para matar, mas quer matar. Então usa outras pessoas. Ela vai manipular outras pessoas. O pacto em Hiroshima pode ser feito. Aqui aconteceu que uma das grandes iniciadas nossas, a Évora Prema Namu, que foi uma das maiores iniciadas, e foi a primeira discussão que eu tive com meu mestre Ariel Veloso. Ninguém gostava da menina quando ela chegou no grupo, e ela tinha uma facilidade incrível para saber o que você gostava. E no meu aniversário ela me deu um livro de Black Sabbath. Linda a menina, mas a gente não simpatizava com ela e não queríamos que ela pactuasse. E o mestre Ariel Veloso disse: se você colocar essa menina, você vai ter um tempo muito bom com ela, mas no final não vai dar bom, vai dar em merda. E aconteceu. Essa menina foi uma das maiores heroínas que tivemos, regida aí por Hiroshima. Do dia 15, né, cujo arcano é o diabo. Então essa menina foi uma das maiores heroínas que nós tivemos em nossa egrégora. Né? Eu gostaria mesmo até de ter uma foto dela aí no painel dela no quarto da Lide. Mas quando essa menina saiu, ela tentou destruir tudo. Primeiro ela destruiu meu canal Tarô de Ouro, que era um canal que eu tinha no passado, em 2018, deu 50 mil inscritos, 7 milhões de visualizações. Ela destruiu todas as minhas redes sociais. E pior que isso, ela entrou em contato com todos os meus clientes, fez a minha caveira. E ela tentou, ainda depois disso, ela fez toda uma campanha de defamação da minha pessoa. Foi essa menina que o mestre disse, de Hiroshima, que disse que não se devia pactuar. Mas a gente pactua. E Hiroshima é filha de Iemanjá e tem que prestar muita atenção a Egum e também a Ogum. Então, a gente inicia e cuida dos orixás. E aí nós teremos Oxê. Hiroshima, em relação à riqueza, é a pequena riqueza. O que pode ser feito para Hiroshima é uma abertura de caminho de prosperidade. Então, nós temos aí Hiroshima, 4, temos 3 Itaogundá, temos 2 Edioku. Esses 3 pode ser feita uma abertura de caminho de prosperidade, mas não terão riqueza. Então, esse é o correto. A gente joga, vê que o Daimon vai poder trabalhar essas pessoas, mas não vai poder dar riqueza porque Hiroshima ganha rios e gasta mares. Hiroshima não tem uma perspectiva financeira. Ela gostaria de ganhar 1 milhão para gastar. Ela gasta mais do que devia. E aí nós teremos Oxé. Oxé entra o fundo e aí vale a pena. A abertura é grande para a questão da riqueza. 6, nós teremos o Bará. O Bará é a pura riqueza. É excelente para pactuar, abertura de caminho, prosperidade e riqueza. E aí nós teremos 7, o Di. Esse agente, porque o Di significa o atingido, o ferido, o jogado, o caído. Uma força muito grande persegue essa pessoa. Provoca possessão. Essa pessoa, por mais que chegue, mas vai acontecer alguma coisa e ela vai perder tudo. Como aqueles artistas que chegam no auge e depois é jogado na Cracolândia. Nós teremos Odi. Em 8 nós teremos o Dionilê. O Dionilê pode ser aberto. Abertura de caminho, prosperidade e riqueza, mas ele não tem muita ambição. E aí nós chegamos em Ossá, 9. Ossá precisa de trabalhar. A gente faz parte da abertura, caminho de riqueza para Ossá. A Ossá precisa trabalhar, porque ela gosta do povo. Ossá significa
influenciar o povo. E aí nós chegamos na grande riqueza que é Ofum. Em 10 nós temos Ofum. São 10 búzios abertos, 6 fechados. Temos aí Ofum. E Ofum é a grande riqueza de Oxalá, Oxalaguinha, Oxalufã. Há caminhos para a riqueza, para Oxalufã, principalmente se ele tiver em um signo comum que é terra. Então, se a pessoa é do signo de Touro e de Capricórnio, que é o signo comum, e ainda dentro ele é Ofum, significa que essa pessoa nasceu para acumular riqueza. Sendo que Ofum começa a ganhar riquezas a partir da segunda idade, a partir dos 45, 50 anos. E aí nós temos 11, o Arim. O Arim pode ter riqueza e tem muita coisa de uma vez e perder tudo depois. Porque tudo para o Arim é muito rápido. Então é preciso trabalhar muito a mente de Oarim. É preciso estar muito vendo o que está chegando ali para Oarim, mas é uma abertura interessantíssima. Agora nós teremos 12 a aturar. Em 12 teremos Xangô, a justiça. E aí é preciso haver muita justiça por parte daquela pessoa em relação a pobres, negros, velhos e a minoria, para que essa pessoa consiga ter riqueza. Só vai conseguir se for justa. E aí nós baixamos para 13 burros abertos, 3 fechados. E em 13 a gente, sinceramente, sabe que é complicado para uma pessoa em 13 fazer pacto de abertura de caminho, riqueza e prosperidade. Porque o 13 é trabalho muito duro. O 13 é muita humilhação. O 13 é perda de pessoas ancestrais, de avó, de segurança, de apoio. É complicado porque é regido por Nanã. Então é muito difícil. Aí nós temos o 14, que é Icá. E depois o 15, que são 15 búzios abertos. Sabe? Então esses 13, 14 e 15 são muito difíceis de pactuar. É preciso ter muito cuidado, pensar 3 vezes e não pactuar. E aí nós teremos o em 16, que é a abertura total. E aí, se você pactua, você vai ver que a riqueza vem direto. Então, o jogo de búzios, ele é superior a tudo que existe, porque os judeus têm a numerologia cabalística. Tem a numerologia pitagoriana. Os chineses têm Maxing. Os egípcios. E agora todo mundo tem tarô. Os ciganos têm o seu guia, que é o baralho. Mas nada, nada, nada pode ser tão evidenciado como o jogo dos negros, que conseguiram na diáspora. Foi o único povo que conseguiu manter o seu jogo básico de sobrevivência, que é o jogo de búzios. Então, a gente não pode simplesmente deixar o jogo de búzios para lá na feitura de um pacto para uma pessoa. E cá, que são 14, já nasce com um problema sério em relação à questão de dinheiro, em relação à questão de violência. E cá é muito violento, que é 14 burros abertos. O outro que vem com 15 burros abertos também é muito violento, principalmente com o sexo feminino. Então esses 13, 14 e 15, sabe, o correto é o mestre dar oferenda, tentar ajeitar, lá vai, mas pacto não. E é isso. Então, os odores precisam ser vistos, né? E se você quiser aí, pacto de abertura de caminho, prosperidade e riqueza, a gente faz primeiro o jogo, que é assim que funciona. A gente faz um jogo para saber. Primeiro a gente pega a data de nascimento sua, faz um jogo para saber se vai ser interessante para você. Os caminhos vão de fato abrir para você.
e se o daimon que você quer fazer lhe aceita. Então, isso é importante. Tem o jogo de 16 e o jogo que é com 22 búzios, que é o oráculo luciferiano. Mas logo quando a gente faz na soma, a gente já sabe qual é o Odu-Ori, porque o que nós estamos vendo aqui para isso é o Odu-Ori. Para fazer o pacto é o Odu principal, aquele que se faz com a data de nascimento. Então, isso assim é muito importante. Se faz um jogo, depois confirma com 4, o jogo de 4 do maioral, e espera se dar lafiar para poder começar os rituais. Fora isso, as pessoas que fazem de todo jeito, com todas as complicações que tem, tenderão a ter problemas extremamente sérios. E nós não queremos isso para vocês. Qualquer contato, 8193933813. Entre em contato aí pelo WhatsApp para jogo de baralho cigano, tarô, jogo de bússola, oráculo luciferiano, mapa astral africano. Então, é isso aí. Entre em contato. Agora entre para fazer, sabe? Não entre para chorar, por favor, gente. Não entre para chorar, porque eu queria, não sei se te confio. Você poderia me ajudar? A gente aqui não ajuda ninguém. Não é isso. A gente não está propondo isso. Aqui não é franciscano, aqui é luciferiano. Tá? Então, se você não tem dinheiro nem para jogar um jogo de búzios, por favor, tenha a decência de não nos procurar. Ok? Aí se você não confia porque fulano lhe roubou, ciclano, pai de santo, é problema seu, foda-se. É problema seu. Porque o pai de santo roubou, mas eu não comi o seu dinheiro com ele. Isso é problema seu. Ok? Se vier com respeito, primeiro entre em contato, manda mensagem. Não ligue não, que quem liga diretamente para mim é minha rapariga. Então não ligue. Mande mensagem. Né? Se eu gostaria de falar para o senhor a respeito. Tá certo? Porque vocês acordam 6 horas da manhã e é para todo mundo estar de olho aberto de manhã. Eu residia num bairro que era assim, né? Um bairro todo mundo acordava 6 horas para 8 horas estar no trabalho. É problema de vocês. Mas eu tenho meu horário, né? Eu não me tornei mestre de magia para 6 horas da manhã estar em pé, de forma nenhuma. Eu trabalho durante a madrugada, trabalho e não trabalho todo dia, trabalho quando quero, quando posso, para realizar o pacto de vocês. Agora com segurança, com firmeza, sabendo que vocês vão ter sucesso. Eita!